Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar de sólidos geométricos. Aqui nessa imagem inicial aqui vocês têm esse desenho aqui. Acreditem se quiser, esse daqui é a representação do sistema solar. Olha só, quem inventou essa representação de sistema solar foi o Johannes Kepler, lá no século XVI, em torno do século XVI. Ele acreditava que existia alguma relação entre os poliedros e o sistema solar. Tá? É claro que não tinha essa relação, depois ele descobriu isso, mas graças a esse estudo que ele fez para chegar nesse sistema, a gente sabe hoje que a órbita dos planetas ela é elíptica. Ela forma algo mais ou menos assim, ó, em torno do Sol. Próximo. Então, isso daqui está lá na aba Material Complementar, na página 70 do livro de vocês. A gente está no capítulo 3 agora, tá? Voltamos. Quem não tem o livro, está lá na aba Material Complementar. Sólido geométrico. Basicamente, o que é um sólido geométrico? É algo que ocupa lugar no espaço. Tá? Então, se a gente tem, por exemplo, um plano ele é bidimensional. Ele tem comprimento e largura. Quando a gente insere nesse plano uma terceira dimensão, ele passa a ser tridimensional e ocupa um lugar no espaço. O plano não ocupa um lugar no espaço, o tridimensional sim. Tá? Então, ele é tridimensional porque ele tem comprimento, largura e altura. Ou profundidade, às vezes em vez de chamar de largura, chamam de profundidade. Enfim, tem outras maneiras de você chamar isso. Mas são 3 dimensões. Basicamente, os sólidos geométricos são divididos em duas coisas. Ou eles são poliedros ou são corpos redondos. Não precisa nem de uma definição para vocês entenderem, diferenciarem esses sólidos aqui, por exemplo. Esse primeiro, que é um cubo, ele é um poliedro ou é um corpo redondo? Bom, corpo redondo ele não é, né? Então, ele só pode ser um poliedro. O cilindro é um corpo redondo, a pirâmide é um poliedro, e o cone é um corpo redondo. Como é que a gente define o que é corpo redondo e o que é poliedro? Bom, corpo redondo tem curvas só. Tá? Então, se ele tiver uma curva que seja, ele é um corpo redondo. Então, alguns exemplos de corpos redondos aqui. A gente tem o cilindro, que é esse primeiro, o cone e a esfera. Tá? O cilindro ele tem duas partes planas, que são esses círculos. Se é círculo, então ele vai ter um centro e vai ter um raio também, tá? E vai ter o comprimento do círculo. Mas ele tem duas partes planas, não significa que ele é um poliedro, ele é um corpo redondo porque as laterais dele são curvas. Aqui é o cone, ele tem uma parte plana, que é esse círculo aqui embaixo, centro e raio, e ele tem as laterais também curvas. E a esfera, ela não tem nenhuma parte plana, só se a gente cortar ela, é claro, mas não é o caso. E a esfera também, ela vai ter um centro e vai ter um raio, tá? E ela é totalmente curva, não tem partes planas. Para ser corpo redondo, não precisa ser só esses 3 objetos aqui. Pode ser qualquer parte, qualquer objeto que tenha curvas. Esse daqui é um corpo redondo e esse também é um corpo redondo porque tem partes curvas. Planificação de corpos redondos. Olha, planificação é você pegar o objeto e abrir ele e tornar uma figura plana, ou seja, de 2 dimensões. Nesse caso aqui, quando a gente pega um cone, destaca a base dele, que é uma circunferência, ela fica assim, e se você abrir a lateral do seu cone, vai dar esse objeto aqui. Ó. Essa medida G é essa medida daqui de cima até aqui embaixo. Tá? A gente chama de geratriz do cone. É essa medida. E, curiosidade para vocês, o comprimento daqui até aqui, nessa parte curva, é 2 vezes o π vezes o raio dessa circunferência aqui. Tá? Não precisa se preocupar com isso, é só para vocês conhecerem de curiosidade. Tá? Não vai ter que fazer conta com o cone a princípio. O cilindro, quando a gente planifica um cilindro, a gente tem 2 círculos, que é a parte de baixo e a de cima, e quando a gente abre a lateral dele, ela vira um retângulo. Tá? Esse daqui também.
essa medida do retângulo é a medida do comprimento da circunferência, que vai ser 2 vezes o π vezes o raio dessa circunferência. Para quem não sabe o que é o π, vocês vão aprender futuramente, bem futuramente. Ele vale 3,14 aproximadamente, tá bom? Ok, então é assim que fica a planificação do cilindro. E uma esfera? Como é que será que a gente vai planificar uma esfera? Vocês já devem ter visto isso daqui, né? É o globo terrestre e vocês perceberam que ele tem algumas linhas aqui, certo? Vocês conhecem muito bem isso de geografia. O plano esfera vocês também conhecem. Então, é como se eu pegasse o globo terrestre e abrisse nesse plano. Tá? Um jeito de você fazer a planificação de uma esfera é você pegar cada pedacinho desse e fazer uma figura mais ou menos assim. Tá? Nunca vai ficar exato. Tá? Você teria que colocar isso daqui sobre uma esfera, então não adianta muito. Você não consegue planificar uma esfera. Não tem um jeito de você pegar e fazer as partes curvas ficarem planas. Ao contrário dos outros objetos, dos outros corpos redondos que a gente viu. Beleza, só isso aqui. Agora a gente vai para o GeoGebra. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os corpos redondos que vocês viram na imagem. E para vocês saberem no GeoGebra como é que se constrói isso daqui, eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês. A gente vem aqui em Exibir, Janela de Visualização 3D. Ele vai mostrar uma janela. Eu vou deletar tudo aqui, Ctrl A, deletei tudo. Ele mostra a janela mais ou menos desse jeito para vocês, ó, com esses eixos. Esses aqui são os eixos que a gente chama de X, Y e Z. X, Y e Z, tá? Esse daqui seria como se fosse o comprimento, essa largura e essa altura. Tá? Se eu quiser construir um objeto, quando você ativa a janela de visualização 3D, ela ativa botões novos. Eu posso vir aqui, ó, e construir uma pirâmide, um prisma e outras coisas. Eu vou construir um cone. Como é que se constrói um cone? Selecione 2 pontos e então especifique o raio. O ponto é a parte de baixo e o outro é a parte de cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, do 0 ao 4. E o raio vai ser 2. Pronto, construí um cone. Venho aqui para a flechinha para poder rotacionar ele e mexer nele. Se eu quiser aumentar ou diminuir, eu faço o aumento, a diminuição aqui. Tá? Só não consigo mexer mais no raio da circunferência aqui. Vou ter que construir outro. Vou construir aqui um cubo. Como é que constrói um cubo? Clique em um plano e então em 2 pontos. Eu vou, por exemplo, aqui e aqui. Pronto, construí um cubo. Tá ele aqui. Eu consigo rotacionar esse cubo de algumas maneiras. Tá? Vou mudar a cor dele aqui. Eu venho aqui do lado, ó, cubo. Vou mudar ele para verde. Beleza. Se eu quiser que ele seja verde por dentro, bem fechado, um verde bem fechado, eu venho, seleciono ele, venho aqui. E aqui eu consigo mexer na opacidade dele, ó. Transparente, que fica tudo visível, e aqui 100% opaco, nada visível. Se eu quiser deixar as arestas dele de outra cor, eu venho aqui em segmentos, porque as arestas são segmentos. A gente ainda não falou disso, mas vai falar no próximo vídeo. E daí escolho a cor delas, pronto, ficou preta. Posso deixar elas de outra cor também, conforme eu quiser, tá? Beleza, uma coisa que vocês precisam saber, porque a gente vai fazer algum trabalho envolvendo GeoGebra, é salvar o arquivo. Então, você vai vir aqui em Arquivo, Gravar, ou Gravar como, tanto faz. E ele vai abrir a janelinha. Bom, como já estava salvo aqui como corpos redondos, ele salvou como corpos redondos. Eu vou vir em Gravar como, então. Você escolhe um lugar para salvar, coloca um nome, vou colocar aqui, cubo icone, e clique em salvar. Tá? Ele vai criar um arquivo com extensão .ggb, de GeoGebra. Ele vai gerar até um linkzinho se você associar ele ao programa. E você vai enviar esse arquivo para mim quando eu solicitar para vocês, tá bom? Então, salvei aqui. É isso, a gente se vê na próxima aula.